Esse é um Capsule e nós vamos falar dos Correios, que olha só, depois do Lula ter falado que não vai mais privatizar os Correios, né? Os Correios estavam sendo preparados para ser privatizado, tinha sido enxugado, tirou um monte de funcionário inútil do Correio, tirou um monte de chefe principalmente. Funcionário, os Correios precisam de funcionário mesmo, precisa ter carteiro, precisa ter o pessoal operacional e coisa e tal. Isso, os Correios têm pouco. O que os Correios têm muito é chefe, cara. É uma quantidade de chefe que tem nos Correios que é impressionante. Por quê? Porque os Correios, historicamente, sempre foi visto como um grande cabide de emprego, né? Aquele amiguinho do deputado, aquele parente do senador, aquele amigo do Lula, bota o pessoal lá nos Correios, na chefia de sei lá o quê, chefia da bola esquerda do Lula, chefia da bola direita do Lula e não sei o que lá. Enfim, um monte de gente à toa lá, um monte de aspone, assessor de porra nenhuma, e consumindo, né? Consumindo dinheiro, recebendo salário, tendo às vezes direito a orçamento, a comprar coisas pelos Correios, né? E lógico, quando voltou o Lula, voltou a festa, né? É o que eu falo para vocês, não tem jeito. A corrupção, ela faz parte do governo. Todo governo é corrupto, por definição. Não existe isso de governo não corrupto. Por isso que é importante ter um governo que diminua o tamanho do Estado. Você diminuindo o tamanho do Estado, você tem menos corrupção. É a única forma de você ter menos corrupção no final das contas, né? E agora a situação dos Correios está tão séria, mas tão séria, que botaram o balanço em sigilo, meu. Você já viu isso? Uma empresa botou o balanço, não vamos falar quanto é que foi o prejuízo não, porque foi uma coisa impressionante. No primeiro trimestre desse ano, parece que o prejuízo é igual, é maior, quase o dobro do que foi no ano passado inteiro. Isso no momento em que as encomendas aumentaram, ou seja, né, o Correio... A principal atividade dos Correios hoje em dia é encomenda, né? Carta, hoje em dia, ninguém mais escreve carta, né? E, então, no momento que aumentou o serviço de encomenda, então deveria o Correio estar lucrando mais, ele está tendo prejuízo. Por quê? Má administração, é a única explicação. Essa notícia foi sugerida por Casanova, Libertário, OCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, os Correios adotaram sigilo para esconder um prejuízo bilionário. A gente não sabe qual é que é o prejuízo, está em sigilo, né? Mas segundo o Correio Brasiliense, pode chegar a 800 milhões de reais, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. É lógico, ninguém sabe qual é o valor, porque está em sigilo, mas se sabe que decretaram o sigilo por isso, né? E qual que é o problema, né? Porque, aqui, ó, as baixas financeiras acontecem no momento em que as demandas relacionadas a compras internacionais subiram. Na verdade, encomendas de forma geral subiram no Brasil, aumentaram no Brasil. O Correio, como uma empresa que vive disso, de entregar encomenda, né, é o principal trabalho dos Correios, deveria ter tido mais lucro, deveria ter ganhado mais dinheiro, né, e não perdeu dinheiro. Por quê? A única explicação é má administração, evidentemente que é, né? Colocaram de volta a peixada toda lá, a peixada prejudica a empresa de duas formas. Prejudica primeiro porque é custo enterrado, né? O cara que tá lá é um inútil, é um peixe de algum senador, de algum deputado, serve pra porcaria nenhuma, mas tem o carguinho dele lá, tem a sala dele, gasta ar-condicionado, gasta cafezinho, gasta a bunda dele na poltrona e ganha o salário, evidentemente, né? Esses salários não... Meu, emprego de peixada não tem salário baixo não, cara. Os empregos são um salário puxado no final das contas, né? Então tem esse custo. E veja, se fosse uma pessoa, se fossem duas pessoas, se fossem 10 pessoas, não faria diferença. Mas o que acontece com os Correios? Os Correios sempre foram usados como cabide de emprego, sempre foram. Com a preparação para a privatização dos Correios, evidentemente o governo deu uma enxugada, diminuiu, demitiu um monte de gente que estava inútil e coisa e tal, mas no final das contas as vagas estavam ali, né? Foi só o Lula voltar, botou um monte de sindicalista ali nos Correios, um monte de inútil, e esse pessoal, além do custo deles próprios, além do custo, né, que eu falei, do salário dele, tem que pagar o salário do cara, tem o cafezinho que ele consome, tem o ar-condicionado que ele gasta, tem esses custos todos. Além disso, tem o custo das decisões erradas que essas pessoas tomam, porque lembra, essas pessoas são teleguiados políticos. Eles não estão ali com interesse de fazer o Correio uma grande empresa, ou de melhorar o negócio dos Correios, ou de gerar mais lucro para os Correios. Não, eles estão ali como enviado de algum deputado, de algum senador, de algum político lá de Brasília, que justamente estão ali para ganhar dinheiro para esse deputado, para esse senador. Não, fecha aquela licitação aí para a gente ganhar dinheiro, não sei o que lá.
fecha isso, fecha aquilo, vamos fazer assim. E no final das contas é isso que acaba acontecendo. Eu estou para dizer para vocês que o maior custo é o número 2 que eu falei. O custo número 1, que é o salário do cara, a sala do cara, né? E até às vezes tem orçamento, o cara tem orçamento ali, né? Ele pode contratar alguém, ele pode gastar com alguma coisa. Isso é ruim, evidentemente, até porque são muitos cargos, muitos e muitos cargos desse jeito. Mas o pior não é isso. O pior são as decisões erradas que esse pessoal toma, porque eles tomam decisões com base em política, né? Então, segundo os Correios, eles dizem que a informação está em sigilo porque não foi aprovado o balanço ainda pela diretoria. Entenda-se, vou traduzir para vocês, estão martelando os números lá para tentar chegar num número menos trágico, então está em sigilo por conta disso, né? O pessoal está lá no trabalho lá do Márcio Porchman, lá de martelar número, até o número confessar alguma coisa que eles queiram que confesse, né? Aqui, ó, em 2023, o balanço divulgado aponta um prejuízo de quase 600 bilhões, agora 800 milhões, desculpa, 600 milhões, e agora 800 milhões, cresceu, quase dobrou o prejuízo dos Correios. Detalhe, esses 800 milhões é só o primeiro trimestre de 2024, tá? Não é o ano todo, não. Esses 600 aqui, ó, é o ano todo de 2023 que foi o prejuízo, né? Eles dizem aqui que o resultado aumentou em relação ao obtido em 2022, no sentido de que a receita dos Correios aumentou. O problema é que a despesa aumentou muito mais, né? Então a expectativa deles é que feche o ano com um lucro de 150 milhões esse ano, seria basicamente um empate, né? Ficar no 0 a 0, mas do jeito que a coisa está, se nesse primeiro trimestre já foi uma trolhada desse tamanho de 800 milhões, vai ser muito difícil chegar em só 150 milhões de prejuízo, de lucro esse ano, né? Enfim, a situação é essa. E aí estão escondendo esse número. Isso é uma coisa terrível, é uma coisa que depõe contra os Correios e, mais uma vez, mostra o erro dessa política do Lula de estatização de empresa estatal, né? Empresa estatal, por definição, é ineficiente, não cumpre o papel dela, acaba virando um cercadinho para filhote de político ali, para o pessoal ligado a político, para ganhar dinheiro, e não atende nem a população, nem os clientes que usam os Correios, e nem a população de forma geral, já que é uma empresa estatal, deveria gerar lucro para ajudar o governo, não, gera prejuízo, né? Quem ganha dinheiro é só a peixada no final das contas, né? Enfim, o Lula, depois que enterrou a privatização dos Correios, não consegue revitalizar, não consegue melhorar nada, os Correios afundando cada vez mais, né? Daqui a pouco vamos ter que fechar essa jossa, vai ser a única alternativa. Bom, mas o problema é um passo além disso, né? Essa tendência do governo Lula de ocultar números para ocultar a tragédia que está sendo esse governo, né? Está indo muito além disso aqui, ó. A PGR ocultou as passagens do Paulo Gonet, que é o PGR atual, né? No portal de transparência são divulgados os valores de deslocamentos, mas não especificados os motivos nem destinos das viagens. Mais sigilo do governo Lula, né? Não pode mostrar porque o pessoal vai criticar, então não pode criticar o governo Lula. Ministério da Saúde tem milhares de funcionários não concursados, mas a lista é sigilosa. Não pode saber quem são os funcionários não concursados do Ministério da Saúde, né? Porque senão vão criticar o Lula, não pode ficar sabendo disso, né? Aqui, ó, na contramão da transparência, o TCU apagou vídeos de sessões colegiadas. O TCU, que é totalmente ligado ao Lula, né? O Bruno Dantas só falta sentar no colo do Lula. Aqui, ó, apagou os vídeos de sessão colegiada, ele deu aquela desculpa, não, quem quiser pode vir aqui no TCU assistir as sessões e coisa e tal. Que lógica é essa, né? Pô, publicidade é o padrão da administração pública, deveria ser tudo público. Com exceção de coisas sensíveis e coisa e tal, deveria ser tudo público, né? O TCU é que deveria fazer a publicidade disso. Ainda deu a desculpa que eu não preciso manter essas sessões do TCU no YouTube, isso gera custo. Que custo? O YouTube é de graça, você bota o vídeo ali, ele pode ficar anos ali de graça o armazenamento dele, né? O problema do pessoal do TCU é porque eles sabem que eles estão tomando um monte de decisões contrárias às decisões que eles tomaram no governo Bolsonaro. Quando era o governo Bolsonaro, tinha que bater no governo. Bate no governo, bate no governo. Agora que é no governo Lula, não pode bater no governo. Não, tem que elogiar o governo e coisa e tal, tem que ajudar. E eles estão com medo de que essa inconsistência fique visível para todo mundo. Solução deles, sigilo de novo, né? TCU autoriza sigilo para viagens de autoridades em aviões de FAB por motivos de segurança. Motivo de segurança, o escarcéu. Isso aqui é evidentemente para evitar crítica, porque tá os ministros do Lula viajando de avião para cima e para baixo, o pessoal do STF viajando em avião, ninguém desse governo
pode sentar num avião comercial, porque se sentar num avião comercial é criticado, é xingado, é mandado a merda. Então o pessoal abusa do dinheiro do contribuinte para viajar de avião da FAB, né? Governo impõe sigilo a número de fugas de presídios brasileiros. Vai ser usado para criticar o Lula? Não pode, sigilo imediato, né? Lula impõe sigilo sobre presentes e gastos da Janja em viagem. Bolsonaro, ainda hoje tem gente que tem coragem de criticar os presentes do Bolsonaro lá que ele recebeu, que ele já devolveu a porcaria toda pro TCU, já tá tudo devolvido, ainda ficam fazendo caso como se ele tivesse vendido presentes e coisa e tal, não tem nada disso, ele devolveu tudo pro TCU no final das contas. O Lula botou em sigilo, ninguém fica sabendo o que ele ganhou de presente, não pode saber. O gasto da Janja também não pode saber não, ninguém interessa isso. As viagens do Lula aí que ele passeia para tudo quanto é lado, com um monte de gente viajando, torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, tudo em sigilo, né? Governo ficou 4 meses sem divulgar as despesas de Lula e agora botaram sigilo no cartão corporativo também, né? Ou seja, o Lula tá indo por esse caminho, esconde tudo. O mais curioso dessa história é que, você lembra que na época do Bolsonaro, o Lula prometeu transparência, criticou o Bolsonaro pelo sigilo que tinha no Bolsonaro? E ao contrário do que está dizendo o Globo aqui está querendo sacanear o Bolsonaro, dizer que, após prometer mais transparência, Lula nega acesso à informação no mesmo patamar que Bolsonaro. Não! É muito pior. Olha só a quantidade de coisa que o Lula está jogando no tapete, está escondendo debaixo do tapete de merda que ele está fazendo. É muito pior que Bolsonaro. Mas aí fica o pessoal aqui passando paninho pro Lula, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Bom, a comissão no Senado está voltando à abertura dos gastos do cartão corporativo do Lula. Acho muito importante fazer isso. Que os gastos são recordes, são. É importante saber, afinal, com que o Lula está gastando esse dinheiro? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.